vida, é porque Deus está preparando algo grande. E quando Deus decidir falar, querido, quando Deus decidir falar, o inferno estremece, porque quando Deus decide falar, é para dar vitória. Pastora Maria, após esse silêncio, Deus decidiu falar. E quando que Deus vai começar a falar? Quando alguém estava, pastor Bruno, em uma oração. A Bíblia vai dizer que agora Zacarias está orando. E na oração de Zacarias ele é sorteado. Ele é sorteado para que ele queimasse incenso dentro do templo. Zacarias está ali queimando incenso, quando de repente o anjo veio, a primeira vez depois do silêncio, e o anjo vai dizer: Zacarias, a tua oração foi ouvida, a tua mulher Isabel vai gerar um filho. Eu quero dizer para alguém nessa noite, eu quero declarar que há um tempo determinado para todas as coisas. Se não baixa, me ajuda aqui, me dá um pouquinho mais de som. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de se calar, mas também há um tempo de falar. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Ah, querido, talvez você esteja no tempo do silêncio de Deus. Eu não sei porque Deus me levou para esse caminho, para dizer para alguém: não é porque eu não estou falando que eu não estou agindo, pelo contrário, eu estou preparando aquilo que eu tenho de melhor, porque nos meus passos está melhorando, o som está melhorando. Pode me dar mais um pouco de peso. A primeira vez que Deus resolveu falar após o silêncio foi para fazer um milagre. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Mesmo eu em silêncio, você continua orando. Oh, coisa linda quando nós entendemos que porque não é porque eu não estou sentindo, que eu não estou crendo que Ele está aqui. Talvez você ainda não sentiu um arrepio, mas isso não significa que Deus não está na casa. Pelo contrário, nós cremos que Ele está aqui. Por quê? Porque um dia Ele falou para os seus discípulos: eis que vou para o Pai para preparar morada, mas eu enviarei o Consolador para que Ele estivesse com vós todos os dias. Jesus está contigo na segunda, na terça, na quarta, mas Ele não está falando, mas Ele está contigo. Ele não está falando, mas Ele está contigo. Porque passa céus, passa terra, mas as palavras de Deus não passam. Se Deus disse que estaria contigo, Ele está contigo. Mesmo que em silêncio, Ele está contigo. Eu falei que na avaliação o instrutor fica em silêncio. Não é hora de perguntar. Na avaliação não é hora de questionar. Na avaliação é hora de silêncio. Jesus está te avaliando para ver se você aprendeu aquilo que Ele te ensinou, que não é sobre aquilo que você está vendo, mas é sobre aquilo que você crê. Então Jesus está aqui nessa noite, usando a minha boca para dizer para alguém que estava aflito com o silêncio, não viu uma saída, não viu uma resposta, não via nada, mas não é porque você não está vendo que nada está acontecendo. Eu já ministrei algo aqui, eu vou dizer de novo: não é porque eu não estou sentindo a terra se movendo que a terra está parada. Enquanto você está aqui, não está sentindo nada, mas há um mover de translação. A terra está movendo, a lua está movendo, está tudo movendo. Você não está vendo, mas está acontecendo. Tem algo de Deus aqui. Tem algo de Deus acontecendo. Então, após o silêncio de Deus, Deus envia um anjo até Zacarias, que estava orando. Mesmo com o silêncio de Deus, Zacarias estava orando. Zacarias tinha mais de 90 anos de idade, ele estava orando, pedindo a Deus um filho. E agora o anjo desce e diz: a sua oração foi ouvida. Em todo o tempo eu estava em silêncio, mas eu estava ouvindo a sua oração.
Porque todas as orações, elas são ouvidas. No tempo certo, são respondidas. Então não é porque você não teve uma resposta que Deus não ouviu. Deus ouviu. Deus ouviu. Você já parou, algumas vezes a gente acontece, a gente falar com alguém está do seu lado, você fala, a pessoa não responde, você fala, está ouvindo sim, já ouvi. Não é porque ela não respondeu que ela não ouviu, ela ouviu. Por algum motivo ela não respondeu, mas ela ouviu. Então a sua oração, todas elas foram ouvidas. Todas elas. Desde as mais simples, ela foi ouvida. Em falar em oração ouvida, o meu testemunho é incrível. Assim que antes de eu me converter, quando eu recebi um convite para ir na igreja, eu me ajoelhei dentro do meu banheiro e falei, Senhor, eu estou cansado dessa vida. Eu quero servir de corpo, alma e espírito. Eu me decidi por Cristo na minha casa, escondido. A minha oração mais simples, eu falei, Senhor, eu quero servir de corpo, alma e espírito. Jesus não me respondeu naquele momento, mas quando eu entrei na igreja, o pastor olhou para mim e falou, meu filho, você tem certeza? Você tem certeza da oração que você fez no teu banheiro? Você falou que ia me servir de corpo, alma e espírito. Eu vejo um caminho muito longo na tua frente. Existe espinho, existe pedra, mas tem alguém no volante desse ônibus que você está. E aí eu fiquei maravilhado, porque a minha oração ela foi ouvida e foi respondida. E eu quero dizer que essa noite é noite de resposta. Eu quero dizer que essa noite é a noite que cessa o silêncio para que Deus responda. E a resposta de Deus vai ser em cima das suas orações. As suas orações serão respondidas. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel gerará um filho. E aí o anjo agora vai até Maria, anuncia o nascimento de Jesus. Passa-se um tempo, eu estou no espaço de Jesus, eu vou chegar aqui. Passa-se um tempo, Jesus está com 12 anos. Agora Jesus é deixado na festa. E agora seus pais voltam para procurar Jesus. Jesus estava no templo ensinando os doutores. O tempo passa, agora Jesus está com 30 anos, sendo batizado por João Batista. E uma voz do céu, em forma de uma pomba, diz: esse é meu filho, a qual eu me comprazo. O texto vai dizer que agora o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus vence aquela tentação. Agora Jesus está aprovado para iniciar o seu ministério. O texto da Bíblia vai dizer que 3 anos e meio Jesus ficou discipulando os seus discípulos. E quando Jesus vai escolher os seus discípulos, a única coisa que ele pedia no currículo é: quer vir após mim? Toma sua cruz, nega-se e siga-me. Era uma coisa, algo simples, mas complexo. Quer me seguir? Nega a sua cruz. Aliás, toma a sua cruz e siga-me. Jesus, quando escolhe os discípulos, ele escolhe pessoas totalmente improváveis. Pescadores, cobradores de impostos, pessoas leigas. Então Jesus, ele começa o seu ministério com pessoas improváveis. Porque Jesus é especialista em pegar pessoas que ninguém dava crédito. É só você olhar para você. Quem era você há alguns anos atrás? Olha bem para você quem você se tornou hoje. Jesus é especialista em investir em projetos falidos. Jesus é apaixonado por pessoas desprezadas. Jesus é apaixonado por pessoas esquecidas. Jesus é apaixonado por pessoas que não têm condições alguma de retribuir nada. Mas Jesus é o maior investidor que a humanidade poderia ter. Jesus é aquele que investe quando o projeto aparentemente é um projeto fracassado. Você quer ver? Quando Jesus chegou quando ele estava selecionando seus discípulos, Jesus, quando chega para Pedro, Tiago e João, quando eles estavam Pedro, Tiago e João vindo de uma pesca frustrada, uma pesca falida, Jesus se aproxima quando eles não estavam no momento de sucesso, mas no momento de dor, no momento de perda, no momento que eles não tinham nada para oferecer. E Jesus entra na embarcação deles e fala: vai-se ao alto mar de novo. Jesus, quando aparece, eles não estavam na sua melhor condição, pelo contrário, Jesus investiu quando eles estavam no momento de fracasso. Então, você quer ver Jesus se movendo, é quando Jesus vê alguém necessitado.
Então, nos passos de Jesus, Jesus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não procura quem tem a melhor conta bancária. Jesus não procura quem tem a melhor veste. Não. Jesus procura alguém com um coração disponível. Quando Jesus escolheu eu e você, não escolheu pelo que você poderia dar a Ele, mas por quem você se tornaria. Quando Jesus te escolheu não porque você tinha um pedigree familiar, não. Jesus te escolheu porque Ele olhou para você e disse: eu vou investir, porque eu tenho certeza que esse projeto vai dar muita glória para o meu nome através da minha vida. Coloca aqui, por favor, o texto que a gente leu. João capítulo 4, verso 3. Coloca o verso 4. Deixa o verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus estava na Judéia e Jesus ia para a Galileia. Só que, olha o verso 4. Só que era necessário passar por Samaria. Da Judéia para a Galileia, necessariamente não precisaria passar por Samaria. Ele poderia passar por trás de Samaria. Só que era necessário Jesus passar por Samaria. Necessidade. Necessidade é algo que não é inadiável. Quando a gente fala de necessidade, o nome por si já revela. Há uma necessidade. Se eu falar, há uma necessidade de colocarmos um ar-condicionado, eu estou dizendo o quê? Não dá para esperar, está muito calor. Se eu falar, há uma necessidade de eu parar num posto de gasolina para abastecer, por quê? Porque já acabou a gasolina. Então, a necessidade não dá para a gente adiar uma necessidade. Toda necessidade, seja no âmbito físico, fisiológico, seja em qualquer âmbito, nós precisamos de urgência. Não existe priori a não ser a necessidade. Quando eu passei por um processo absurdo, um processo doloroso na minha vida financeira, que eu cheguei na central mais moído do que arroz de terceira, ministerialmente fracassado, destruído, não fracassado, mas com uma garrafa amassada e jogada de escanteio, financeiramente quebrado, devendo. E aí, o que eu fazia? Só gastava o necessário, o indispensável. Só comprava o necessário. Então Jesus tinha uma necessidade, algo inadiável, algo que não dava para esperar. O que era esse algo? Passar por Samaria. Mas o que tinha em Samaria? Uma vida que estava sendo desprezada, uma vida que estava sendo humilhada, uma vida que estava sendo envergonhada, uma vida que não tinha mais ninguém. Mas quando Jesus percebe que tem alguém precisando dele, Jesus para o que ele tiver que parar, Jesus encerra o que ele tiver que encerrar, porque ele entende que havia uma necessidade. Jesus, em texto nenhum, diz que Jesus tinha necessidade, mas aqui ele diz: eu tenho uma necessidade, e a minha necessidade se chama uma vida, uma alma, alguém precisando de socorro. Eu queria dizer para um crente aqui nessa noite que Jesus olhou para você e viu uma necessidade de entrar na tua casa, uma necessidade de abençoar a tua vida, uma necessidade de salvar o teu casamento, uma necessidade de abrir a porta. Jesus tem uma necessidade nessa noite. E a necessidade dele é de encontrar a sua vida e te abençoar, porque Jesus, ele veio para quê? Para aqueles que nele creem. Se você crê, irmão, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, irmão, você vai sair daqui nessa noite entendendo o quão especial você é, o quão amado você é, o quão Jesus te ama, o quão Jesus tem cuidado de você, nos mínimos detalhes. Jesus tem cuidado de você. Havia uma necessidade
passar em Samaria. Vamos ler, pode passar o texto, por favor. Verso 5. Chegou, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que dera seu filho José. O verso 6. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. Segura aqui. Meio-dia. Ninguém ia naquele poço ao meio-dia, porque deserto é assim: à noite muito frio, de dia muito quente. Quem é que ia sair no deserto? Primeiro, hora de almoço. Segundo, sol escaldante. Então eles iam muito cedo. Só que ao meio-dia era o horário que aquela samaritana chegava ali. Ao meio-dia, em ponto, todos os dias, aquela mulher ia ali buscar água. Então Jesus sabia o dia, Jesus sabia a hora, Jesus sabia o momento exato de chegar, porque Jesus, ele tem nos observado. Jesus conhece o seu deitar, o seu levantar. Jesus conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Jesus te conhece como ninguém, porque foi Ele quem te criou, foi Ele que te formou, foi Ele que te gerou. Jesus conhece tudo acerca de você. E aqui Jesus estava no momento certo, na hora certa. E assim eu quero declarar que você está na hora certa, no momento certo, no lugar certo, no lugar do encontro, no lugar em que Jesus marcou o encontro. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então Jesus sabia que a hora sexta, ao meio-dia, aquela mulher estaria ali. Mas por que ninguém iria aquele horário e ali ela estava? Porque ela era rejeitada. Porque essa mulher, eu quero entender que essa mulher, ela tinha uma espécie de rejeição. Porque depois você vai entender por quê. Essa mulher, ela era rejeitada. Essa mulher era aquela mulher que mãe nenhuma queria que a sua filha andasse com ela. Aquela mulher era aquela que, se alguém fosse visto com ela, já era mal falado. Sabe aqueles conselhos que a mãe dava, a vovó dava? Ó, não anda com fulano, não anda com ciclano, não se mistura com porco, porque farelo come. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Lembra desse ditado? É assim, eu sou tão velho assim. Vocês lembram desse ditado? Então, a galera de 80 para baixo, para cima, não conhece. De 80 para baixo sabe. Diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Isso era certo. Antigamente tinha um carro do Serol, o carro da linguiça. Irmão, se você tivesse no carro, se você tivesse na hora errada, no lugar errado, passava o Serol todo mundo. Eu morava ali no Caçador da Trindade, todo final de semana aquela rua da Estrada da Trindade ali tinha um monte de gente ali, que às vezes não tinha nada a ver, estava bebendo cerveja, estava junto, quando vinha, pegava todo mundo. Ou seja, esta mulher, ela ia ao meio-dia, a hora que ninguém ia, para que ninguém a visse, para que ninguém a caçombasse dela, para que ela não se sentisse rejeitada, para que ela não se sentisse alguém incomodando alguém. Porque certamente quando aquela mulher chegava, alguém se afastava, alguém saía, dava um jeitinho, até comentava, falava, mas não ficava perto dela. Então Jesus sabia que tinha alguém que estava sendo rejeitado, alguém que ninguém dava crédito, ninguém dava valor. Se alguém há alguns anos atrás dissesse quem você se tornaria hoje, talvez nem você acreditaria, porque ninguém te dava crédito, ninguém te dava valor. Eu mesmo, por diversas vezes, na minha loucura da vida, pessoa mal encarada, pasme de vocês, não parece, mas já fui um trombadinho, já fui. Usava droga, já andei armado. Era tão mal encarado, cabelo louro, brinco, um monte de portão, que sabe, só Deus, cara. Alguém, uma alma sem Jesus. Eu andava numa calçada, as pessoas quando me viam falavam, vai me roubar, já passava lá pro outro lado. E eu achava isso legal, tipo, eu achava, cara.
Andava assim, né? Calça caindo. Era assim, irmão. Só Jesus. Então eu achava que legal. Esbarrava nas pessoas. Eu era alguém que os pais falavam: não anda com ele. Não quero você. Quantas das vezes eu vi amigos meus apanhando porque o pai viu comigo? Porque eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para estar com 95% dos meus amigos estão hoje embaixo da terra, morto por muitos anos. Se não fosse Jesus entrar na minha vida, irmão, com toda certeza que eu não estaria, porque eu era da barra pesada. Mas só que Jesus olhou para mim e falou: ninguém dá valor, mas eu dou. Todo mundo está fugindo dele, mas eu tenho um pastoreio para entregar na mão dele. Todo mundo está dizendo: vai ser mais um no meio da parentela, mais um no meio dos amigos. Mas Jesus falou: não, vai ser pregador da minha palavra. Por quê? Porque eu não olho como o homem olha. Talvez alguém olhou para mim, olhou para você e julgou a nossa aparência, mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Foi assim na vida de Davi. Talvez alguém olhou para Davi e desdenhou, disse: é um pastorzinho, mas Jesus disse: vai ser rei, vai sentar no trono, vai ser alguém que vai vir, a minha linhagem vai vir dele. Jesus é assim. Vai explicar? Eu não consigo explicar. Jesus é aquele que não tem explicação que Jesus faz. Quantas pessoas poderiam estar no nosso lugar, mas Jesus escolheu eu e você, irmão. Jesus nos escolheu. E a nossa vida é um milagre desde a concepção, irmãos. Você é um milagre desde a concepção. Você já nasceu vencendo, irmãos. Porque a sua formação, desde da concepção do seu pai, da sua mãe, você já foi um milagre, você já venceu. E ao meio-dia Jesus sabia que ela chegaria. Para todos alguém rejeitado, para todos alguém sem valor, mas para Jesus uma grande mulher de Deus. Coisa linda, né? Falando assim é fácil, mas você imagina você olhar para uma pessoa prostituta, uma mulher que tinha 5 maridos. É fácil falar agora, depois que Jesus fez a obra, né? Mas Jesus em todo tempo olhava para ela e não via quem ela era naquele momento. Porque o seu momento para Deus não define quem você é. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com quem você vai ser no futuro. Oh meu Deus, eu vou falar isso aqui de novo. Deus não está preocupado com quem você foi, com quem você deixou de fazer. Deus está preocupado com quem você se tornará. Deus me diz que tem pessoas nessa noite que vai dar muita exaltação. Tem pessoas que entram aqui por essas portas que Jesus vai te usar muito, vai te usar de uma maneira que as pessoas vão ver você e vai dizer: eu não estou reconhecendo, eu não reconheço ele, eu não reconheço ela, mas foi a obra que Deus fez. Pastor, isso você está tentando me emocionar, não, eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva do cuidado de Deus, prova viva do cuidado de Deus, em todas as áreas. Você não tem noção do testemunho. Quantas das vezes eu passei aqui por essas ruas aqui mesmo, Barro Vermelho, Neves, com um carrinho de mão vendendo verdura, de repente já vendi até para alguém na sua casa, vendendo alface, não que seja vergonhoso, vendendo verdura com um carrinho de mão, andava isso tudo aqui por tudo. Coió, Barro Vermelho, Venda da Cruz, aquelas comunidades ali da Brasília, tudo andava tudo, Covanca, Paiva, andava tudo isso lá, você vendendo verdura no carrinho de mão, de repente vai até a casa de alguém, você fala: eu lembro, tinha uns garotinhos lá, mal encarado, mas trabalhava, tinha que trabalhar. E aí Deus me pegou, irmãos, me purificou, me fez uma promessa. Amém, aleluia. Me entregou uma família abençoadíssima. Está aqui no máximo 1 ano e meio. Minha filha está entrando para a magistratura. Uma jovem de 28 anos de idade. Magistratura. Você tem noção de alguém sem pedigree algum? Alguém que era um trombadinha. Hoje a minha filha é uma das melhores advogadas do Rio de Janeiro. Eu posso dizer isso. Alguém que as pessoas sentam para ver como ela é boa, irmãos. Tem um jovem, meu filho de 20 anos de idade, que gerencia minha empresa, que alguém olha para ele, pessoas com toda a idade, diz: cara, você é bom, esse garoto é bom. Ou seja, Deus, ele faz isso, irmãos. Deus pega alguém de uma família sem
estrutura nenhuma e diz: meu filho, não está bom por aí não, não é só isso aí não, eu vou te dar algo mais grande, eu vou te tirar da sua região, vou te levar para uma região que jamais você imaginou. Aí Deus vai lá e eu vou contar só para você, não contei para ninguém ainda. Deus me deu um apartamento em Caraí, a 3 minutinhos da praia de Caraí. O que é isso? É o poder de Deus. Ninguém sabe disso aqui, não sabia, né? Agora vocês são o primeiro. Deus te deu por quê? Porque eu entendi que nós estamos vivendo um ano do favor de Deus. E se Deus é por mim, irmão, quem será contra mim? Se Deus achou graça em olhar para mim, para você, irmão, vai contender com Ele. Mas é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Eu vou te levar uma mensagem certa, porque tem pessoas aqui precisando ouvir aquilo que os céus têm para ela. Então vou me deixar ser usado por Deus nessa noite para dizer para você: Jesus está aqui e Jesus te chamou aqui para dizer: eu sou contigo. Jesus é contigo. Você não está sozinho. Pode até parecer que você está tendo prejuízo, mas Jesus não tem prejuízo para você, pelo contrário, Jesus tem um caminho de vitória grande para você, porque Jesus, Ele é contigo. Ao meio-dia, Jesus sabia que aquela mulher ia estar lá. Coloca o verso 6, por favor. Não, 7, desculpa. Quem apareceu lá? Uma mulher por acaso? Foi alguém que por acaso chegou lá? Para ela sim, né? Mas para Jesus não. Jesus já sabia que ela ia chegar lá. Porque Jesus, Ele tem o poder de ir lá no teu futuro e preparar tudo, para que quando você chegar lá, já estará pronto. Coisa linda, né? Talvez você está aqui mais um dia. Vou lá no sol de meio-dia sem eu querer, porque você vai ver que ela odiava ir ali. Tudo que ela queria, ela não ia ali. Porque ali ela se encontrava com a realidade dela, alguém sozinha. Alguém que aparentemente tinha tantas pessoas do lado dela, né? 5 maridos, mas que na verdade ela sempre foi só. Então tudo que ela não queria era estar ali. Talvez ela acordou dizendo: mais um dia que eu vou ter que ir nesse sol escaldante, porque eu não posso ir outro horário, porque senão eu vou ser escarnecida, eu já não suporto mais, eu estou ferida. E na cabeça dela é mais um dia. Só que ela não sabia que no futuro dela, Jesus já tinha ido. Ela não sabia que quando ela chegasse lá, a história era outra. Ela não sabia que quando ela chegasse lá naquele dia, naquela hora, tudo ia mudar. Porque o encontro com Jesus tem o poder de mudar toda a história de uma geração. Não, vou repetir isso aqui. O encontro com Jesus tem o poder de mudar toda a geração. O encontro com Jesus tem o poder de mudar toda a história. É por isso que Deus mudou a tua casa, é por isso que Deus mudou a tua família, porque você teve um encontro com Ele. Então, no encontro com Jesus, Ele muda toda a tua casa, toda a tua parentela, toda a tua família. Porque o encontro com Jesus, Jesus tem o poder de mudar, de restaurar, de ressignificar a tua história. Para ela, mais um dia comum. Só que Jesus sabia. E Jesus já estava ali sentado, irmãos. Jesus já conhecia ela e ela nem conhecia Jesus. Jesus viajou horas para chegar ali, porque o texto diz que Jesus estava cansado da viagem. Jesus, teoricamente, pagou um preço por aquele encontro. Talvez você nem saiba o preço que Jesus pagou para que hoje você estivesse aqui. Jesus pagou um preço alto para te encontrar aqui nessa noite. Jesus pagou um preço alto para nos encontrar, porque Ele sabia que valeria muito a pena. O encontro de Jesus conosco, Ele sabia que valeria a pena. Então veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Tudo que Jesus queria era um relacionamento com ela. Tudo que Jesus queria aqui era mostrar para ela: talvez ninguém queira um relacionamento com você sério. Talvez as pessoas só queiram usar o seu corpo. Talvez
todos os homens só quiseram algo interessado em alguma coisa sua. Só que eu só quero me relacionar com você, eu só quero conversar com você, eu só quero mostrar para você que você tem valor. Pare de beber. E quando Jesus tem essa atitude aqui, Jesus quebra alguns protocolos. Jesus quebra o protocolo ético. Por quê? Porque judeu não falava com samaritano. Porque depois que o reino norte de Judá foi separado e o reino norte ele foi saqueado, esse povo que foi saqueado, eles se misturaram com outros povos. E aí as culturas se misturaram, raças se misturaram, e eles perderam o contato com Deus. Então ali eles tiveram uma crença diferenciada de quem era Deus. E aí eles falavam, o Deus que a gente serve é o Deus certo. Não, o Deus que os judeus servem que é o Deus certo. Ou seja, havia uma discórdia, uma rivalidade, uma rixa. Era lado A contra lado B. Hoje eu estou falando com o passado direto, né? Lado A contra lado B, né? E aí, primeiro, ele quebrou a ética. Segundo, ele quebrou aqui algo de gênero. Porque o homem não falava com mulher sozinho. Isso aí era escandaloso. E eu vim de igreja assim, que o homem sentava do lado. Eu sou dessa época. Eu era da Deus Amor, irmãos. Eu tenho história, irmão. Meu Deus. Daqui a pouco o pastor Bruno, por isso que me chama mais. Eu estou muito tempo aqui. Vamos lá, vamos caminhar. Quem está sendo edificado por essa palavra aqui? O pastor Bruno, me deixa. Então eu era nessa época que era homem de um lado, mulher de outro. Porque homem, se estivesse junto, era um escândalo. Se um irmão sentasse do lado do irmão, um escândalo. Deus me livre. Era nessa época. Você imagina nessa época, a gente está falando na época de Jesus. E aí tem coisas que a gente vai entender lá na frente. Tem coisas que Deus não nos revela na hora. Vocês sabiam disso? Tem coisas que Deus não vai falar para a gente. Por quê? Por isso que você só tem que obedecer. Vocês lembram? Não, vocês vão ler ainda lá para frente, um pouco mais à frente. Antes de Jesus chegar aqui em Samaria, Jesus falou para os discípulos assim, ó, vai ali comprar pão, vai comprar algumas coisas para vocês comerem. Vai lá que eu espero vocês aqui. Jesus, ó, partiu. Por quê? Porque eles mesmos estariam escandalizados de ver Jesus conversando com a mulher. Só que Jesus tinha urgência. Não ia dar tempo de Jesus explicar para ele tudo que Jesus queria fazer. Até Jesus explicar, a hora ia se passar. E essa mulher talvez ela iria embora. Então Jesus tinha urgência, Jesus tinha uma necessidade. Então tem coisas que Jesus não vai explicar pela urgência, pela necessidade. Mas fica tranquilo, que daqui a pouco tudo vai esclarecer. Fica tranquilo, daqui a pouco você vai começar a entender. Você vai dizer, agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu recebi o não. Agora eu entendi porque Deus fechou a porta aqui. Agora eu entendi porque Deus não me respondeu. Por quê? Porque Jesus tinha urgência. Então Jesus agora vai falar com essa mulher. Quebrou a ética de gênero, ética cultural. Jesus quebrou tudo, irmão. Você não tem noção do que Deus faz com a tua vida, irmão. Você não tem noção de onde Jesus vai com uma vida, irmão. Jesus morreu por nós, irmão. A agonia de Jesus era tão grande quando Jesus estava orando no Getsemane, quando Jesus chamou os seus discípulos para orar com ele, que o texto vai dizer que Jesus suava sangue. Por quê? Porque o tamanho estresse de Jesus, a agonia, porque Jesus sabia da sua morte de cruz, ia ser uma morte muito dolorosa. Mas Jesus falou, Pai, eis-me aqui. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. Então Jesus tinha uma urgência, Jesus tinha uma pressa, Jesus não queria explicar nada a ninguém, porque ele tinha uma necessidade de encontrar essa mulher. E aí ele vai se relacionar com ela, ele vai dizer, dá-me de beber. No verso 8. Aqui, ó. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha o texto dizendo aquilo que eu falei. Então Jesus manda eles para lá, porque até então eles não entenderam, ia perder muito tempo.
Então Jesus tirou eles. E até porque também tem horas que Jesus precisa que nós fiquemos um pouco só. Você sabia que tem hora que Jesus permite que os amigos se vão? Jesus permite que a família, Jesus permite que você fique a sós, no sentido que você fala, hoje ninguém me manda mais uma mensagem, ninguém me coloca mais em meu grupo, ninguém me convida para um lanche, para um almoço, para uma resenha. Tem hora que você fica assim, né? Pô, estou tão sozinho. Mas é Jesus querendo tratar com você sós. Tem hora que Jesus ele realmente te separa para um tempo só com Ele. Então Jesus queria um tempo com essa mulher, o verso 9. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Falando aquilo que eu disse, o verso 9. E disse-lhe então, não, verso 10, irmãos. Eu falei o 10, desculpa. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele lhe havia de dar água viva. Jesus estava dizendo: mulher, se tu soubesse o poder que eu tenho. Jesus estava dizendo: eu te conheço, você não me conhece. E se você soubesse diante de quem você está. E aí Jesus diz para alguém que nessa noite, se você soubesse o poder que eu tenho, você não estava cabisbaixo. Aí Jesus está dizendo para alguém que até parece que você esqueceu que eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí Jesus está dizendo para alguém: você já esqueceu tudo que eu já fiz por você. Jesus está dizendo: se tu soubesse que tudo que você precisa já está pronto, você celebrava o meu nome. É Jesus dizendo para alguém: se você tivesse o poder de ver o que eu estou vendo, você já tinha entrado por este lugar, dando glórias, aleluia, exaltando, porque Deus já fez tudo, já aprontou tudo, já está tudo pronto. Já está tudo pronto, irmãos. E se Deus pudesse abrir a tua visão para que você enxergasse que já está tudo pronto, descansa. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Já está tudo pronto, descansa o teu coração. Descansa, descansa. Se tu soubesse quem sou eu, você eu abriria te dar água da vida. Agora a gente vai ver como essa mulher, tudo que ela queria, ela não está aqui, neste lugar. Você vai ver agora, o verso 11, por favor. Vamos lá. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? Bota o 12. És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e seu gado? O verso 13. Replicou-lhe Jesus: tudo que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus está falando do Espírito Santo. Só que ela não está entendendo ainda, porque ela ainda é um bebê espiritualmente, no primeiro contato dela. Então Jesus estava tentando de todas as formas falar que ele era Deus, que a água que ela desse para ele ia ter sede, mas a água que ele desse para ela não teria mais sede. Está falando de mundo espiritual. E aí agora a gente vai entender que aquela mulher, tudo que ela queria era nunca mais pisar naquele lugar. No verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, que nem vim aqui tirá-la. O que ela está dizendo? Me dá dessa água, porque tudo que eu quero é nunca mais pisar nesse lugar. Me dá desta água, porque se eu não tiver sede, eu não vou precisar vir aqui. O que ela está dizendo? Eu só vou ali por causa da minha necessidade. Mas se o Senhor me matar a minha sede, de forma que eu não preciso estar ali, eu não vou mais passar por aquela humilhação. Aquela mulher estava dizendo: eu preciso ser realmente sarada a minha sede,
Tudo que eu queria era uma palavra do altar. Para quê? Para que a minha vida tivesse uma virada. E eu estou aqui nessa noite da parte de Deus para te dizer: se Deus decidiu te abençoar, quem é o diabo para poder impedir? O que você precisa, irmãos, Deus tem para te entregar. O que você precisa, Deus tem para te entregar, irmãos. Deus sabe das lágrimas que você desce, que desce no teu rosto quando você entra no teu quarto, quando você deita na tua cama. Talvez ninguém vê, mas Deus está vendo, irmãos. Cada lágrima que cai dos seus olhos, Deus está vendo. Quantas pessoas, irmãos, sofrendo e ninguém percebe. Quantas pessoas angustiadas e ninguém percebe. Mas Jesus está vendo, irmãos. E Jesus tem a solução para esta dor. Jesus tem a cura. Jesus tem um remédio para essa dor. E ela diz: dá de beber, para que eu não venha tirá-la mais aqui. Essa mulher tinha uma dor, irmãos. E a dor dela se resumia em estar naquele lugar. A dor dela era lembrada todas as vezes que ela tinha que ir ali meio que fugida, ao meio-dia. Porque se ela fosse antes, ninguém queria ficar perto dela. Se ela fosse antes, todo mundo ia ficar humilhando ela. Pode prosseguir. Verso 16. Olha o que Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Ela está dizendo: me dá essa água. Jesus falou: para eu te entregar aquilo que eu tenho, que é algo muito especial para o meu Espírito Santo, a gente precisa jogar as claras, as línguas. Você precisa se abrir comigo. Vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Jesus já sabia de tudo. E ela vai dizer: respondeu a mulher: não tenho marido. Aí Jesus vai dizer: disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Você disse bem. Verso 18: porque 5 maridos tu tiveste, e o que agora tu tens também é teu marido. Isso disseste com verdade. Deus está dizendo: realmente, você não tem marido. Porque os 5 você tinha é teu, e esse também não é. Ou seja, uma mulher que a amante. Verso 19: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Em dois sentidos aqui ela viu que Jesus era profeta. No primeiro sentido, de revelar a vida dela, que até então ela não conhecia Jesus. Jesus a conhecia, mas ela não conhecia Jesus. Segundo, por Jesus conhecer o histórico dela, o passado dela, e mesmo assim está conversando com ela. Então ela vai dizer: vejas que é profeta. Coloca o verso 28, a gente vai encerrar agora, por favor, o verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: segura aqui. Depois que ela percebeu que Jesus era um profeta, que Jesus era diferente, ela largou o cântaro dela. O cântaro dela era o que fazia ela ir ali. O cântaro era a ferramenta que ela tinha para matar a sua sede. Mas quando Jesus encontrou com ela, ela disse: tudo que eu preciso eu já tenho. Quando Jesus encontrou com ela, abriu os olhos dela, ela quis dizer o quê? Quando ela largou o cântaro: eu deixo a minha vida, eu dou um passo para trás e agora eu sou uma nova criatura. Quando ela deixou o cântaro, ela queria dizer: Senhor, já não vivo mais eu, mas tu vives em mim. Eu vou deixar o meu cântaro, eu vou deixar as minhas vontades, eu vou deixar as minhas prioridades, eu vou deixar aquilo que eu tenho de mais importante para poder ser serva sua e glorificar o teu nome. A Bíblia vai dizer, eu não vou ler porque o texto vai até o 40, é lindo, é rico. Ela vai dizer, o texto vai dizer que ela sai correndo, ela larga o cântaro, porque ela entendeu o chamado dela. Ela disse: eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso compartilhar com mais pessoas possível. E ali eu vejo que ela foi liberta de um espírito de rejeição, liberta de uma inferioridade. Ela foi liberta porque tudo que ela queria era se esconder das pessoas. Mas quando o Espírito Santo entra, irmãos, você não tem mais vergonha de quem você foi. Quando o Espírito Santo entra, irmão, você não tem mais nada te abala, nada te impede. Você não tem mais vergonha do teu passado. Por ao contrário, o teu passado serve de testemunho. Quando Jesus entrou, ela saiu correndo para dizer para aqueles homens: olha, eu encontrei alguém lá no poço
esse alguém revelou a minha vida, e agora eu quero servir Ele de corpo, alma e espírito. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela ganhou a cidade toda a cidade se converteu, porque viram restauração, viram mudança. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, talvez você entrou aqui, irmãos, nem você dava valor para você mesmo, nem você mais acreditava em você, mas só que Jesus, além de acreditar em você, Jesus tem um projeto lindo com você. Toda essa mensagem, ela foi inspirada por Deus para dizer para alguém que nessa noite: eu tenho te visto, tenho te sondado, sei das suas limitações, sei que você vacila, você é falho, mas o texto vai dizer em Apocalipse: mas tendo pouca força, guardaste o meu pacto. Mesmo você sem força, você está aqui nessa noite, e é isso que chama a atenção de Deus. E isso que chamou a atenção de Deus para essa noite, para dizer: eu sempre te amei, eu sempre te vi, e eu parei tudo para dizer o quão especial você é.